Saudações a todos, que a paz esteja conosco, que nós possamos fazer ótimo estudo, que nós tenhamos uma boa apresentação. Meu nome é Mário Fontenelle, eu represento a Sociedade de Estudos Espíritas Fraternidade do Japão, e é em nome da sociedade que eu dou boas-vindas a todos, a todas. A apresentação de hoje é do livro dos Médiuns, e eu peço então licença para vocês para a gente começar a fazer a nossa apresentação. Vou compartilhar aqui a nossa tela. Vamos iniciar, então, a apresentação do livro dos Médiuns. O livro dos Médiuns, evolução dos textos até a edição definitiva. O livro dos Médiuns foi publicado no dia 15 de janeiro de 1861. O livro dos Médiuns, ele tem um subtítulo que, ao longo da apresentação, nós vamos abordar também, que é O Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Essa é a folha de rosto aí, né, o frontispício da primeira edição. E aqui uma breve apresentação da obra. Publicado em Paris em 15 de janeiro de 1861, é a segunda obra escrita por Kardec, constituindo-se um manual prático da mediunidade, conforme os ensinamentos da doutrina espírita, definido como a sequência de O Livro dos Espíritos. Além de visar o esclarecimento individual, no sentido de fornecer instruções sobre como desenvolver, aperfeiçoar e aplicar as próprias faculdades mediúnicas. Objetivo ainda estimular o exercício prático e disciplinado do espiritismo experimental, mediante orientações sobre a formação de grupos espíritas, partindo do modelo das atividades da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, da qual o livro reproduz também o seu estatuto. Vocês percebem que eu deixei bem gravado, destacado, né? Essas palavrinhas aí, que elas são muito importantes para o nosso entendimento do que realmente é o Livro dos Médiuns. As edições publicadas de O Livro dos Médiuns, nós temos aqui novamente a primeira edição, e no período de 1861 a 1869, foram publicadas 11 edições, sendo que foi constatado que a edição definitiva é a segunda. Eu queria lembrar, antes da gente continuar, que eu não poderia deixar de mencionar que muito dessa apresentação aqui foi baseada também em todo o trabalho de pesquisa que o Jorge Luiz Lira Neto fez, entre outros pesquisadores. Quando ele fala que, quando nós colocamos aqui 11 edições e nós atestamos que a definitiva é a segunda, porque não houve alteração da segunda à 11ª. Essas edições, elas foram comparadas por um software chamado ABBI Fine Reader, na versão 14, por esses pesquisadores. É um software bem avançado que ele vai comparar a métrica do texto, o número de palavras, e, enfim. Então, a definitiva foi constatado que realmente até a 11ª não houve alterações. Vamos falar um pouquinho da origem dos textos que está no Livro dos Médiuns. Como é que ele foi composto? Então, vamos pegar nesse período, porque o Livro dos Médiuns ele estava programado, na verdade, para ser lançado em abril, aliás, em março, logo depois do lançamento do Livro dos Espíritos, em abril. Mas a gente também vai falar um pouquinho sobre isso. Então, por isso que esse período de 58 a 60 são todas as obras que Kardec lançou, publicou. E nesse período nós vamos ter o Livro dos Espíritos, a primeira edição, em 57. Nós vamos ter
Instrução Prática sobre os Fenômenos Espíritas, e mais uma coisa, né, que a gente aprende também nessas pesquisas. Foi traduzido como Instruções Práticas, no plural. E o original não está no plural, é Instrução Prática sobre os Fenômenos Espíritas. Revista Espírita, do ano de 58 a 60 né, do século XIX. E o que é o Espiritismo? Dessas obras todas, o que é o Espiritismo, ele vai aparecer aqui por uma curiosidade, não pelo texto, que não tem nenhum texto, né, na obra que foi colocada no Livro dos Médiuns. Mas ele entra aqui por uma curiosidade, que nós vamos explicar mais à frente. E, finalmente, o Livro dos Espíritos, segunda edição, em março de 57. Nesse período, a gente vai começar a analisar primeiro instrução prática sobre os fenômenos espíritos. Quais foram os textos que foram parar no livro dos médiuns? Em porcentagem, e mais uma vez, explicando como é que chega a essa porcentagem, justamente por software, por comparações. Então, foi constatado 22% do conteúdo desse livro dentro do livro dos médiuns. Além dele, o Livro dos Espíritos, na sua primeira edição, 3%. E, finalmente, a Revista Espírita contribui, né, no período de 58 a 60, com 5%, totalizando 30% das 499 páginas no Livro dos Médiuns. Agora vamos pegar o Instrução Prática sobre as manifestações espíritas, o, e ver, porque ali está, né, uma porcentagem. Mas vamos ver como é que ele foi aproveitado no Livro dos Médiuns. Aqui na coluna da esquerda, nós temos introdução, vocabulário espírita, com 113 verbetes, quadro sinótico da nomenclatura espírita e assim por diante. No quadro do lado, o Livro dos Médiuns, a primeira edição, nós vamos ver aonde que foram parar esses textos. Então, 53% da introdução foram parar no Livro dos Médiuns. 97% do vocabulário espírita, na primeira parte, no capítulo 1º, vocabulário espírita com 161 verbetes. Então, né, foi acrescentado, inclusive, né? Então, 97 veio daqui e os 3% Kardec completou. 50% quadro sinótico da nomenclatura espírita, que foi parar na segunda parte, capítulo 17, médiuns especiais. Eu não vou cansar vocês lendo essa tabela toda, né? Isso daqui é só para a gente analisar com cuidado e ver que a gente pode afirmar, então, que o aproveitamento do livro Instrução Prática foi de 72%. Ou seja, praticamente o livro inteiro foi parar dentro do Livro dos Médiuns. Como esse material vai ficar disponível, né, vocês depois podem ter acesso e ler passo a passo com cuidado aí. Vamos falar agora do Livro dos Espíritos, primeira edição. Então, aqui as questões do capítulo 10º do primeiro livro dos Espíritos, que tem uma curiosidade aqui que a gente vai falar lá na frente, né? Que a gente lembra que o primeiro livro dos Espíritos tinham 3 livros, né? O primeiro livro, o segundo livro e o terceiro livro, 3 partes. No segundo livro, que é o que a gente tem, na segunda edição, nós temos, e atualmente nós temos, são 4 livros, né? Primeiro livro, segundo livro, terceiro livro e quarto livro. Pois no primeiro livro, da primeira edição do Livro dos Espíritos, nós temos um capítulo 10, que vai falar sobre as manifestações espíritas, né? Na primeira edição, capítulo 10. São 164 perguntas. Foram 80 questões identificadas.
né? E 100% dessas questões acabam parando dentro, da primeira edição do Livro dos Médiuns. E se a gente for ver, né, o Livro dos Médiuns é, é um pequeno livro dentro do Livro dos Espíritos. Vamos seguindo. O grau de aproveitamento do texto dessas questões está em 75% entre médio e alto. A relevância doutrinária dessas questões foram identificadas 37% entre médio e alta relevância. Então, aqui é também de onde que vieram essa outra parte do Livro dos Espíritos. E da Revista Espírita, quais foram os artigos que foram aproveitados na primeira edição, do Livro dos Médiuns? Então, nós temos aqui na coluna o mês e o ano, janeiro de 58, fevereiro, junho, março, e aqui já vai para 59, né? Março, maio, agosto, setembro, etc., né? Até setembro de 60. Os artigos aqui, diferentes modelos de comunicação, vai para o capítulo 11º, Natureza e Modos de Comunicação. Escala Espírita, na primeira parte do Livro dos Médiuns, capítulo 6º, Escala Espírita. Teoria das Manifestações Físicas, capítulo 4º, Teoria das Manifestações Físicas, e assim por diante. E o último aqui, do maravilhoso e do sobrenatural, que inclusive é o título do capítulo, né, da primeira parte do capítulo 3º. Esse artigo foi aproveitado 100%. Então, é assim que foi composto o Livro dos Médiuns. E fazendo uma comparação entre a primeira e a segunda edição do Livro dos Médiuns, nós temos o total de páginas na primeira edição, de 61, de 494 páginas. E na segunda edição, de 62, 510 páginas. Uma diferença de 16 páginas. Nós temos duas partes, continua a mesma coisa. Total de capítulos aqui aumenta para 2, né, de 34 para 36. Capítulos da primeira parte diminuem em 2 capítulos. O capítulo da parte segunda aumenta em 4 capítulos. E a quantidade de questões aumenta em 40. Vamos falar um pouquinho do contexto histórico. E era o que eu queria chamar a atenção de novo para vocês. Nós temos aqui o Livro dos Espíritos, né? O índice do Livro dos Espíritos. Então, em 1857, a primeira edição tinha-se um capítulo inteiro dedicado às manifestações dos espíritos. Várias pessoas solicitaram a Kardec instruções quanto ao método a ser empregado. Então, uma coisa curiosa, que inclusive a gente estava comentando nas apresentações passadas, sobre a questão da primeira edição, se ela deve ser estudada, se ela não deve. Ela deve ser estudada sim, né? Mas ser estudada para entender como foi essa evolução. A evolução da estruturação da codificação espírita. Então, nós tínhamos aqui no capítulo 10 manifestações dos espíritos, que falava sobre, né, exatamente a mediunidade, como tratar dela, né, como trabalhar com essa ferramenta. E então várias pessoas solicitavam instruções a Kardec. Então, aqui, ó, Manifestações dos Espíritos, capítulo 10. Esse capítulo aqui, depois ele é totalmente retirado na segunda edição. Então, hoje você vai lá e não tem. Então, na instrução prática, em 58, foi lançado, né, a instrução prática, que era uma referência do movimento espírita por quase 3 anos, favorecendo a organização de grupos familiares. Então, assim, Kardec lança o Livro dos Espíritos, muitas pessoas começam a entender, então, esses processos de uma forma lógica, e lendo o capítulo 10º do primeiro
o capítulo do livro dos Espíritos, então eles começam a querer saber como lidar com esses fenômenos, como criar os grupos, e assim é lançado em 58 Instrução Prática, que, como a gente viu, foi parar todo dentro do Livro dos Médiuns. Aqui entra o que é o Espiritismo. Em 59 foi a primeira edição publicada por Kardec de O que é o Espiritismo, e nessa edição, nessa primeira edição, foi apresentado um encarte de propaganda, como Kardec sempre fazia, né? E, aliás, era muito comum nos livros, né? Quem não lembra daqueles livros mais antigos, mesmo no Brasil, aquelas enciclopédias que a gente conhecer, vocês lembram daquela enciclopédia Conhecer? Que no finalzinho tinha, né, a propaganda dos próximos lançamentos da editora, etc. e tal. Isso era muito comum. E então, nesse encarte, Kardec apresenta uma propaganda com um índice, olha que curioso, o índice da futura segunda edição de O Livro dos Espíritos. E olha que interessante, lá constava um quinto livro. Então Kardec tinha a ideia, não era de lançar quatro partes, quatro livros, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Ele tinha a ideia de lançar cinco livros. Aqui eu peguei a parte da propaganda que está no que é o Espiritismo. Me desculpe que está diminuto aqui, mas eu tenho todos esses documentos daqui, é facinho também de vocês baixarem, né? Eu só fiz um recorte aqui para chamar a atenção. Então, aqui são as folhas finais do o que é o Espiritismo, fazendo a propaganda, com o índice dessa futura obra que ele iria lançar. E então aqui eu peguei a última página, coloquei em destaque aqui do livro quinto. Olha o nome. Aqui nós temos a setinha vermelhinha que apareceu aí, né? Para os míopes e para os astigmáticos, né? Onde está livro primeiro, livro segundo, livro terceiro, livro quarto e o livro quinto, com o título Manifestações dos Espíritos. E nós temos 8 capítulos abordando, né, essas questões das manifestações. Olha que interessante, né? Mas o que aconteceu então? Aconteceu que o Kardec ele lança o Livro dos Espíritos em abril, segunda edição, não, perdoe-me, em março, né? Em março que ele lança o livro, o segundo livro. Só que quando ele lança, ele não lança com aquele livro quinto. Ele lança exatamente com 4 livros. E em abril ele pretendia, no mês seguinte ele pretendia lançar o Livro dos Médiuns. Mas o que ele faz na Revista Espírita de julho de 60? Ele anuncia o atraso. E aí ele coloca aqui, palavras de Allan Kardec. Anunciamos a continuação de O Livro dos Espíritos. Olha só, continuação. Vão guardando essas palavrinhas aí. Anunciamos a continuação de O Livro dos Espíritos sob o título de Espiritismo Experimental. Não é Livro dos Médiuns. O título do livro é Espiritismo Experimental, que deveria ter sido publicado em abril último. O trabalho foi retardado por algumas circunstâncias independentes de nossa vontade e, sobretudo, pela maior importância que julgamos dever lhe dar. Hoje está no prelo, sua data de aparição será conhecida posteriormente. E, finalmente, em janeiro de 1861, ele publica mais uma surpresa. Ele publica com título e subtítulo. E aqui, né, o Livro dos Médiuns, mas ele não falou que era Espiritismo Experimental? Está bem aqui, ó, em cima. Bem aqui, ó. Espiritismo Experimental. E o título do livro, qual que é? Livro dos Médiuns. E aqui eu destaquei o subtítulo. Espiritismo Experimental. O Livro dos Médiuns ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Muito embora Herculano Pires tenha traduzido como
doutrinadores, o que é um equívoco, né? Primeiro porque a tradução está equivocada. Sem querer entrar nesse mérito, isso também nos causa um certo embaraço, né, sobre evocar ou não evocar, que eu não vou entrar nessa questão. Mas o título é Guia, o subtítulo é Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Em janeiro de 61, como nós já falamos, ele publica então o Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores, por se tratar de um manual contendo instruções, ensinamentos e conselhos de diversas naturezas para capacitar as pessoas a se comunicarem com os espíritos, conforme definido por Kardec. Então a gente se engana quando a gente acha que o livro dos médiuns é um livro para falar sobre mediunidade. Ele não é só para falar de mediunidade, né? Então, qual era a intenção do livro? Formar pessoas. Para quê? Para dar continuidade ao progresso da doutrina espírita e atualizá-la, que é essa observação que nós colocamos aqui. Convém observar que o livro dos médiuns supera o papel de manual de desenvolvimento da mediunidade e de realizações de comunicações espirituais. Então, não é só para entender a mediunidade e se comunicar com o espírito, pois ele atua como parte preponderante no processo de progresso da doutrina espírita, ao capacitar pessoas para fornecer ao espiritismo novas instruções, novos conceitos, tornando-o dinâmico no amadurecimento e complementação de seus princípios e estudos especiais acompanhando o progresso das ideias da humanidade. Percebe a visão de Kardec? Né? A visão de Kardec era muito mais além. Por isso que eu falei, é, a gente tem falado sobre isso, né? Que houve um desvio grande de propósito nas reuniões mediúnicas. As reuniões mediúnicas nos centros espíritos hoje é mais voltada para o processo obsessivo. E a gente não vai alcançar esse papel, né, que o livro dos espíritos propõe, o que Kardec estava propondo com essa obra. E a gente vê no livro dos médiuns a prática. Uma coisa que é interessante, porque nós fizemos aquela breve apresentação de Rivaio, exatamente para mostrar o homem que está por trás, né, de Kardec. Porque se a gente analisar Rivaio como pedagogo, a gente logo percebe que ele desenvolvia uma parte teórica e, em seguida, a prática daquelas teorias. Se a gente olhar bem para aquela apresentação que foi feita da biografia, você vai ver que lá tem gramática. E essa gramática teve várias edições, e ele propunha a gramática e ele fazia outro livro de exercício da gramática. Ele também tem vários livros de aritmética. Ele ensina um processo teórico e, em seguida, ele lança uma obra com mais de 3.000 exercícios propostos para aquelas teorias. Não é? Agora você olha para a dinâmica da doutrina espírita, ele primeiro lança o livro dos espíritos, e uma parte aqui, né? Uma grande suspeita que é levantada nessas pesquisas é que ele já tinha todo o material, ele já tinha todo o material para produzir os livros. Mas o que ele fez? Tanto é que você vê que aquele capítulo lá, Manifestações, do capítulo 10 do primeiro livro, ali ele já tinha todo o material, mas ele estava aguardando o momento de colocar de uma forma mais, digamos assim, mais sintética, de uma forma mais robusta, de uma forma mais
compreensiva, né? Aliás, eu estou procurando a palavra, né? Mais didática até, né? De uma forma mais didática. E aí você vê todo esse amadurecimento que o Kardec vem trazendo na obra dele. O Livro dos Médiuns se firmou como um guia, não só de formação de médiuns e evocadores, mas para desenvolvimento e estruturação de grupos espíritas. Olha que interessante, né? E quando ele fala de grupos espíritas, não é só aqueles formais, é formais e informais. Pode ser uma instituição, pode ser um grupo pequeno, e essa instituição, inclusive, nós vamos ver mais adiante, ele sempre recomenda que sejam pequenas, em número. E, por conseguinte, não só a desenvolvimento e estruturação de grupo, mas, por conseguinte, na organização do movimento espírita. Estava nascendo ali. Essas, esses trechos que eu estou retirando aqui da Revista Espírita, embora só recentemente publicado, o Livro dos Médiuns já provocou em várias localidades o desejo de formar reuniões espíritas íntimas, como nós aconselhamos. O que é uma reunião espírita íntima? Na sua casa. É formar reuniões espíritas no lar, na própria casa. Eram reuniões espíritas familiares, melhor dizendo, né? Para a gente, na nossa fala, não confundir com outra coisa. Escrevem-nos, entretanto, que param ante a escassez de médium. Por isso, julgamos-nos no dever de dar alguns conselhos sobre a maneira de supri-los. Por incrível que pareça, na época de Kardec, a gente acha que estava cheio de médium por causa dos fenômenos. Não, tinha uma escassez de médios, e era o que as pessoas escreviam para Kardec, que muitas vezes elas paravam ante essa escassez. Então, o que o Kardec propunha? Que se fizesse estudos, que mais cedo ou mais tarde a mediunidade apareceria, e aí nós teríamos a oportunidade de desenvolver. Eu já vou trabalhar, eu já vou trabalhar essa questão da palavra, né? Que muita gente tem uma certa antipatia com essas palavras, mas eu acho que é só uma questão de colocação aqui, colocação de uma maneira mais correta. Continuando, pois, chegado o momento de nos ocuparmos do que se pode chamar a organização do espiritismo, sobre a formação das sociedades espíritas, o Livro dos Médiuns, ele se refere já na segunda edição, contém observações importantes, às quais remetemos os interessados, pedindo-lhes que meditem com cuidado. Diariamente, a experiência vem confirmar-lhes a justeza, que lembraremos de modo sucinto, acrescentando instruções mais circunstanciadas. Então, isso daqui, Kardec escreve em dezembro de 61, quando já estava publicada a segunda edição do Livro dos Médiuns. Então, você quer saber como é que forma uma casa espírita? Está lá no Livro dos Médiuns. Quer saber como é que forma um médium? Está lá no Livro dos Médiuns. E aí a gente, como a gente havia conversado nos bastidores aqui antes, né? A gente vai procurar as explicações para os fenômenos espíritas e para as soluções dessas organizações aonde? Está tudo em Kardec, está tudo aqui, né, no Livro dos Médiuns. Então, a ideia é de formar sociedades, né? Formais e informais. Organizar o espiritismo com a visão de doutrina filosófica. Quando ele fala aqui reuniões, né, espíritas íntimas, ele sempre falava sobre formar grupos familiares. Ele, inclusive, falava grupo de 10 a 20 pessoas. Vamos falar um pouquinho dessa expansão e a organização das sociedades, como elas se deram. Primeiro ponto, desenvolvimento de médium. E lá vem de novo a palavra, né? Que tem muita gente, não desenvolve. Desenvolve sim. Você desenvolve o médium, não a mediunidade.
No princípio, os médiuns eram raros. Então, aqui, a gente já vê um pouquinho mais lá na frente, né? Já Kardec falando isso em 67. Passou aquele período de escassez, né? Então, no princípio, os médiuns eram raros. Um bom médium era quase um fenômeno. Era, pois, natural que se agrupasse em torno dele. Mas à medida que essa faculdade se desenvolveu, os grandes centros se fracionaram como enxames, numa porção de pequenos grupos particulares que têm mais facilidade de se reunir, mais intimidade e mais homogeneidade em sua composição. Então, veja bem, o que ocorreu naquele momento? Ocorreu exatamente isso. Como tinha poucos médios, os médios se agrupavam apenas num lugar, ia todo mundo para lá. Então, quando esses grandes centros, aliás, quando essa faculdade, né, se desenvolveu, você não precisava mais ir para aqueles centros. Você poderia fazer aonde? Num grupo pequeno, um grupo particular, uma reunião familiar. E a gente sabe que um grupo menor, reunido na intimidade, ele tem mais homogeneidade. Há algum tempo, as reuniões espíritas sofreram uma certa transformação. As reuniões íntimas e de família multiplicaram-se consideravelmente em Paris e nas principais cidades, em razão da própria facilidade que acharam em se formar, pelo aumento do número de médiuns e de adeptos. No princípio, os médiuns eram raros. Um bom médium era quase um fenômeno. Era, pois, natural que se agrupasse em torno deles, mas à medida que essa faculdade se desenvolveu, os grandes centros se fracionaram como enxames. Na verdade, eu estou repetindo a, o texto de cima, né? Que eu não havia colocado esse início aqui. Mas continuando, numa porção de pequenos grupos particulares se fracionaram, né? Que tem mais facilidade de se reunir, mais intimidade e mais homogeneidade em sua composição. Lembrando também, né, que a própria mediunidade da a época era muito da psicografia. Você já pensou se fosse psicofônica? Quem ia anotar tudo aqui? Uma vez eu fiquei pensando, né? Logo no começo eu ficava pensando, mas como será que Kardec escrevia tão rápido, né? Mas a gente vê que não. A maioria das. Por quê? Porque psicografa, você pode guardar aquele arquivo no papel. Não tinha gravador. E hoje o que é mais comum, a manifestação é psicofônica. Porque hoje você tem, no celular você grava. E aí você armazena, transcreve. Hoje, inclusive, você tem aplicativo que faz isso para você, né? Você transcreve aquele áudio ali. Então, a gente também vê como existe também uma evolução, né, desses fenômenos. Então, para cada tempo, os espíritos trabalham de acordo com as ferramentas que eles têm. Outro aspecto, vamos falar das reuniões íntimas ou particulares. Ao contrário, os pequenos grupos serão sempre mais homogêneos. Nos pequenos grupos, todos se conhecem melhor, estão mais em família e podem ser, com melhor critério, admitidos aqueles que desejamos. Não é verdade? Numa instituição que às vezes tem 500, 1.000 pessoas, admite-se qualquer um, sem saber até o propósito que aquela pessoa tem, e muitas vezes, quando admite, não é para um estudo, a pessoa frequenta para assistir palestra. Ou seja, perde totalmente o objetivo do que eram essas reuniões, o que Kardec pensava dessas reuniões. Nas reuniões íntimas, sem caráter oficial, as pessoas são mais senhoras de si, conhecem-se melhor e recebem quem elas querem. Ali o recolhimento é maior e sabemos que os resultados são mais satisfatórios. Conhecemos bom número de reuniões desse gênero, cuja organização nada deixa a desejar. Pois, tudo a ganhar nessa transformação.
Outro aspecto, sociedades espíritas regulares. Aliás, já o dissemos, as sociedades absolutamente não são uma condição necessária à existência do espiritismo. O que é uma sociedade espírita regular? Uma instituição, né? Então ele fala, já dissemos que as sociedades absolutamente não são uma condição necessária à existência do espiritismo. Algumas se formam hoje e desaparecem amanhã, sem que a margem do espiritismo seja entravada de modo algum. O espiritismo é uma questão de fé e de crença, e não de associação. Mas vai falar isso. É um Deus nos acuda, né? O que ele está dizendo? Você não precisa frequentar um centro espírita, uma instituição. Tá? Você pode muito bem formar um grupo familiar. E é belo o que ele escreve aqui, né? O espiritismo é uma questão de fé e de crença, e não de associação. Ou como disse Jesus, né? Haverá um dia em que adoraremos em espírito e em verdade. Em resposta à samaritana, que queria saber que templo que ela ia adorar a Deus, né? Melhor será, numa cidade, haver 100 grupos de 10 a 20 adeptos, dos quais nenhum pretende a supremacia sobre os outros, do que uma sociedade única que reúna todos. Esse fracionamento em nada prejudicará a unidade dos princípios, levando-se em consideração que a bandeira é única e todos marcham para um mesmo objetivo. Então, daqui são conselhos Kardec dando, que ele prefere haver 100 grupos pequenos, entre 10 a 20 pessoas, cada grupo, 100 grupos, né? Do que uma única, né? Reunindo todos. Admita, pois, em princípio, a formação de grupos, desculpa, admitida, pois, em princípio, a formação dos grupos, resta o exame de várias questões importantes. A primeira de todas é a uniformidade da doutrina. Aqui você já vê a preocupação de Kardec com o desvio, ou não é desvio, ou com a uniformidade, com coisas externas ao que não é espiritismo. Era uma preocupação que ele tinha, justa, para que esses grupos, uma vez formados, que eles estudassem a doutrina espírita de uma forma uniforme. Porque uma ciência, ela não pode ser estudada de uma forma por um grupo e de outra forma por outro. E quando eu falo forma, não é método, né? Mas é quanto ao fundo, né? Eu usei a palavra errada de novo, né? Não é a forma em termos de metodologia. Ao contrário, a metodologia tem que ser aplicada de acordo com cada grupo, mas o fundo, essa uniformidade, ela tem que existir. Porque não existem dois espiritismos. Não existe o espiritismo kardecista, não existe o espiritismo raiz, existe o espiritismo. E outro aspecto sobre os grupos especiais. Isso daqui é bem interessante, que está lá registrado, né? Em julho de 64, na Revista Espírita, esse artigo, e ele fala assim: recentemente formaram-se alguns grupos especiais, cuja multiplicação jamais deixaríamos de encorajar. São os denominados grupos de ensino. Neles, ocupam-se pouco ou nada das manifestações, mas, sim, da leitura e da explicação de O Livro dos Espíritos, de O Livro dos Médiuns e de artigos da Revista Espírita. Nós realmente acreditamos que uma sociedade espírita que organizasse seus trabalhos nesse sentido, procurando os materiais necessários,
não encontraria tempo bastante para se dedicar às comunicações diretas dos espíritos. Daí porque, sobre esse ponto, chamarmos a atenção das reuniões verdadeiramente sérias, daquelas que cuidam mais de se instruir do que procurar um passatempo. Quantas pessoas não vão na casa espírita? Não é para estudar, mas é por causa do maravilhoso. É porque quer falar com o médium, quer consultar o espírito. Esses grupos especiais eram o que o Kardec mais gostava, né? E eram os que se aprofundavam nos estudos. Então, a nossa proposta hoje é de entrar um pouquinho na estrutura do livro, né? Apesar de que a gente já trouxe, né, um pouquinho dessa estrutura logo no início, falando da origem dos textos, como é que foi composto, mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais esses aspectos, como vamos entrando agora na estrutura do livro. Então, a estrutura de O Livro dos Médiuns. Referência dos aspectos principais intencionados por Kardec na elaboração do livro ser a continuação de O Livro dos Espíritos e ser a referência do método experimental, aplicado por ele para a continuação da ciência espírita. Nós já ouvimos muito falar que Kardec sempre dizia que o Livro dos Médiuns era uma continuação do Livro dos Espíritos. Como a gente pôde constatar, inclusive no início dessa apresentação, a gente viu a intenção realmente de Kardec fazer um manual explicativo sobre essa parte mais experimental, essa parte prática. E por isso que ele lançou ou publicou a instrução prática sobre as manifestações espíritas, que ficou sendo uma grande referência durante quase 3 anos. O curioso é relembrar, na apresentação anterior, aliás, é um pouquinho mais atrás, que ele tinha realmente a intenção, mas o que dá para a gente perceber é que ele estava aguardando o momento e também amadurecendo a forma de como ele iria fazer. A gente vê isso, né, no prospecto do próprio Livro dos Espíritos, segunda edição, que ele coloca no que é o Espiritismo, informando que no índice constaria um quinto livro. E esse livro teria o título de Manifestações dos Espíritos, né? Ou seja, que seria o capítulo 10º da primeira edição. E quando ele lança a segunda edição, em abril de 60, não tem, né? Só tem os 4 primeiros livros. Ele adia essa segunda. Aliás, ele adia o lançamento desse livro, que ele chamou de Espiritismo Experimental, no início, e quando sai em abril do próximo ano, abril de 61, já sai com o título e subtítulo: Livro dos Médiuns ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Então, só por aí já dá para perceber que realmente é uma continuação. E se não fosse uma continuação, ele seria parte do Livro dos Médiuns. Por isso que a gente sempre fala, né, que quando a gente, tendo em mente aquela primeira edição do Livro dos Espíritos, fica muito claro agora por que a gente sempre ouviu falar que teria que ler os 2 livros por um ser continuação do outro, porque a mediunidade estava escrita lá, né? E agora, quando chega na nossa mão a segunda edição que eu quero dizer é a última edição, né, que seria a 17ª, são reedições agora da última edição do Livro dos Espíritos. E a gente percebe que realmente Kardec ele não fala absolutamente nada sobre mediunidade. Mas ali tem outros aspectos, tem a escala espírita, né, tem uma compreensão de de toda a teoria das leis espirituais, que ficaria realmente incompleto. Então, para a gente constatar de uma forma mais assertiva a questão de ele ser a continuação do Livro dos Espíritos,
e referência do método experimental, nós fomos não, né? Eu estou apresentando, nós fomos, estou me referindo aos pesquisadores, porque esse estudo aqui é baseado exatamente nos estudos que esses pesquisadores fizeram. Inclusive, isso tem sido até, de certa forma, bem divulgado, na mídia e até pelas instituições maiores aí do movimento espírita. É um trabalho bem meritório. Então, eles trouxeram a folha de rosto desses dois livros para fazer um comparativo. Não deu para colocar as figuras juntos, que eu acho que seria bem mais didático, né? Colocar as folhas de rosto para a gente ir falando, fazendo as comparações. Então, a tabela aqui, né, a tabela comparativa da segunda edição do Livro dos Espíritos, comparando com a primeira edição do Livro dos Médiuns, é esta aqui, onde a gente vai analisar passo a passo a folha de rosto. Mas aos pouquinhos, para ser um pouquinho mais didático, principalmente para aqueles que são mais visuais, né, dá para a gente puxar, né, o slide que ficou em seguida. Então, antes da gente entrar no texto em si, só chamar a atenção aqui para vocês, né? Coisa que realmente a gente não presta atenção, né? Você tem um título, tanto num como no outro, você tem o título principal, e assim por diante. É isso que a gente vai fazer agora, fazer esse comparativo aqui. Então, o primeiro título, no Livro dos Espíritos, está lá, Filosofia Espiritualista. No Livro dos Médiuns, Espiritismo Experimental. Então, isso é muito interessante, porque quando você fala, né, do Livro dos Espíritos, você tem a filosofia e a sua praxis, sua prática, né? Como a gente já vem observando a metodologia de Kardec. Então, o Livro dos Espíritos, aliás, filosofia espiritualista, que é a filosofia em si, e o espiritismo experimental, tá? Que seria a prática dessa filosofia. O título principal é O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns. Segundo título, bem, o livro é dos espíritos, então não tem subtítulo, porque é dos espíritos por eles mesmos. O segundo título do Livro dos Médiuns é o Livro dos Médiuns ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Então, nós temos esse subtítulo. Conteúdo principal. Contém os princípios da doutrina espírita, no Livro dos Espíritos. E no Livro dos Médiuns, o ensino especial dos espíritos. Uma coisa que a gente não percebe. E a gente vem, e o Kardec falava muito sobre isso, né? Ensino especial, né? Aqui, ó, né? Os princípios da doutrina espírita. E aqui o ensinamento especial dos espíritos. Conteúdo secundário. Qual é o conteúdo do livro dos espíritos secundário? Sobre a imortalidade da alma, natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura, o porvir da humanidade. Isso daqui é a base de uma religião, né? Só falta ter Deus aqui. Eu estou parafraseando, inclusive, o Luiz Jorge Lira. Ele chama atenção para esse ponto, que realmente, mas tratado né, da forma filosófica. E qual é o conteúdo secundário do Livro dos Médiuns? Teoria de todos os gêneros de manifestações, meio de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e problemas que se podem encontrar na prática do espiritismo. Você vê aí que eu coloquei uma caixa alta não, eu grifei, né? Coloquei em negrito, né?
Por quê? Porque as pessoas acham que não tem problema nem dificuldade quando se entra numa reunião mediúnica, né? Pode ter dificuldade, pode ter muito problema. Então, precisa realmente se preparar para essa tarefa, porque não é brincadeira, né? Então, e as pessoas falam, não, pode entrar, é tranquilo. E muitas vezes, algumas reuniões não fazem critério nenhum. Não exige-se da pessoa que é candidata a participar de uma reunião um conhecimento teórico, um estudo aprofundado. E, sobretudo, como nós podemos ver incansavelmente com várias falas de Kardec anteriormente, sobre a harmonia do grupo. Por isso que ele via num grupo menor, e é o que a gente vê, na verdade, né? Quando você faz um curso, por exemplo, com um número reduzido de pessoas, você passa 6 meses, 3 meses, né, um ano fazendo um curso com poucas pessoas durante muito tempo, a gente acaba se tornando muito amigos, não é verdade? Aí, se você vai para uma faculdade que você tem aula num lugar, aula no outro, com um monte de gente, né, você não tem aquela harmonia. Imagina isso tratando-se de uma reunião de um cunho tão sério e grave como uma reunião mediúnica. Então, além do conhecimento, também tem que ter essa harmonia entre o grupo. Então, precisa realmente, né, fazer. E é por isso, justamente, que Kardec vai escrever um capítulo inteiro sobre isso, né? Então, é aqui, né? Aqui. Participação dos espíritos. Livro dos Espíritos. Segundo o ensinamento dado pelos espíritos superiores com auxílio de diversos médiuns. Então, a participação dos espíritos é uma participação direta, né? O ensinamento é dado pelos espíritos. Por isso que o nome é Espiritismo, né? O livro dos espíritos, que o ensinamento vem deles. É lógico, né? Aqui, o livro dos médiuns. Revisto e corrigido com o concurso dos espíritos e aumentado por inúmeras instruções novas, daqui a partir da segunda edição, né? E tem uma observação aqui, olha só, e a observação é de Kardec. Continuação de O Livro dos Espíritos. Então, bem aqui, ó. Então, tá aqui, ó. Continuação do Livro dos Espíritos. Então, agora fica bem claro que realmente é uma continuação. Se é uma continuação, não dá para você pegar esse livro como se ele fosse apenas um livro que você vai estudar sobre mediunidade. E a gente já viu que não. É um livro que vai tratar sobre mediunidade, vai tratar sobre as manifestações, vai tratar sobre os fenômenos, mas não é só isso, né? Sobretudo, a gente viu, inclusive, como um organizador do próprio movimento espírita com relação aos grupos e a organização dessas sociedades, formais e informais. Pois é muito curioso você encontrar no livro dos médiuns, inclusive, o Estatuto da Sociedade Espírita Parisiense como exemplo para as outras sociedades que quisessem se constituir formalmente. Mas ele não descarta, né? É, e ele incentiva os espíritos não, os grupos mais familiares, mais íntimos. E lembrando que ele também já tinha falado que, né, não, você não precisa de uma casa espírita, né, para exercer a sua fé. Bem, vamos seguir. Pela forma como os assuntos estão dispostos em O Livro dos Médiuns, podem inferir que a estrutura do seu conteúdo reflete,
a aplicação do método experimental que Kardec desenvolveu para a prática do espiritismo. Sabe o que é importante isso aqui? É para a gente refletir sobre o seguinte: quando a gente abre o livro dos médiuns, a gente tem um capítulo, uma segunda parte, que chama o método, né? Se eu não me engano, é a primeira parte, é a segunda parte, né? Que está lá um método, e a gente acha que é ali, né? Que ele vai ensinar um método. E, na verdade, não. O livro todo é o método, né? Então, toda aquela estrutura que está ali é o modo, né? O método experimental proposto, né? Por Kardec. Então, ele está no livro todo. Então, vamos aqui a alguns resultados. Então, nós vimos que o livro dos médiuns é uma continuação, complemento do livro dos espíritos. Como nós falamos, é a filosofia e a sua prática, a prática, né? Isso foi feito, como a gente já viu, pela análise da folha do rosto da segunda edição do Livro dos Espíritos com a primeira edição do Livro dos Médiuns. Ser um guia para médiuns e evocadores. Aplicação de um método experimental, condições necessárias para entender o fenômeno mediúnico e realizar experiências práticas. Então, a gente pode ver que o Kardec ele vai tratar esses fenômenos, ele vai tratar a partir do ponto de vista da ciência. Porque se a gente for fazer uma análise das matérias da primeira edição do Livro dos Médiuns, o que a ciência precisa? A ciência precisa de condições, condições necessárias para produzir e analisar esses fenômenos. Então, as condições preliminares para conhecer os fenômenos está ali na primeira parte do capítulo 1º ao 6º. Isso daqui na primeira edição, tá? Na segunda edição, eu estou me referindo à primeira edição, né? Porque a segunda edição são 4, né? Então a gente está analisando ainda naquele período, né? E outra coisa, né? O que a ciência precisa? Bem, já tem as condições. Então precisa do quê? Dos espíritos, os seres comunicantes, né? Os espíritos e as suas manifestações está na segunda parte do capítulo 1º ao 14. E, finalmente, o meio de comunicação para que esses espíritos se manifestem. Ou seja, médium e sua capacidade de produzir fenômenos, que é a mediunidade, tratado na segunda parte do capítulo 15 a 23. Então, do ponto de vista da ciência, você tem as condições, você tem a primeira variável, que são os espíritos, você tem a segunda variável, que são os médiuns, e agora falta o quê? Falta o laboratório, né? Você já tem as variáveis, agora você precisa de um local para fazer os experimentos. Lembra que todos os experimentos que a ciência faz, né, ela tenta reproduzir alguns fenômenos dentro do laboratório, testa várias vezes, ou seja, né, quais são os espaços de experimentação dos fenômenos? As reuniões e sociedades espíritas, que está lá na segunda parte do capítulo 2 a 27. E depois, eu estou fazendo analogia com a ciência, né? Depois que fazem os experimentos, o que se faz? Se faz as anotações, faz as publicações científicas, né? Elas são passadas por um crivo para poder ser publicada numa revista de ciência. Aliás, para chegar a ser publicada, ela tem que ser aprovada, né? Então, nós temos aqui o exemplo de comunicações, ou seja, as dissertações espíritas. Está na segunda parte, no capítulo 28. Agora a gente começa a visualizar o que é ciência espírita. Porque às vezes a gente fala assim, não, é uma ciência. Mas como ciência, né? Porque quando fala ciência, a gente está muito acostumado a pensar sobre a observação de fenômenos materiais. A ciência não lida com espíritos. Bem, não é o objeto do experimento. É a metodologia empregada para observar esses fenômenos. Então, Kardec ele vai utilizar exatamente, né, a metodologia científica através da observação.
E aí ele faz todo esse passo a passo, né, que nós podemos verificar aqui. Vamos falar agora um pouquinho da evolução dos textos. Na primeira parte, a escala espírita foi suprimida, porque já se encontrava em O Livro dos Espíritos. Tem uma coisa que é interessante, né? Quando você começa a ler e se aprofundar um pouco mais, o que Kardec, realmente, a intenção de Kardec é que todo grupo e toda sociedade que tivesse um grupo mediúnico, porque nem toda sociedade, né, como a gente viu, tinha reunião mediúnica. Muitas delas eram só realmente grupos de estudo. Mas acho que tivessem um grupo mediúnico que tivesse a escala espírita e estudasse e se aprofundassem nessa escala espírita. Porque hoje a gente olha para aquela escala e a gente acha até enfadonho, né? Porque a gente não consegue, na verdade, entender muito, né? Aquela escala. Mas eu acho que é falta, eu acredito que seja falta realmente da gente olhar com mais cuidado, fazer um texto, um estudo mais aprofundado. Agora, lembrando sempre que ele está falando de teoria e prática, né? Então, se o grupo mediúnico ele tem realmente o contato com esses espíritos, né, ele precisa realmente da escala espírita, porque uma coisa vai complementando outra, né? O que você não consegue perceber na escala espírita, na reunião e nas manifestações, ali você começa a detectar com que tipo de espíritos você está lidando. Tá? Outro aspecto interessante aqui, o vocabulário espírita foi substancialmente enxugado de 162 verbetes para 25. Muita coisa, né? E ele foi colocado lá para a segunda parte, lá no finalzinho, que a gente quase não vê. Uma outra coisa interessante que eu esqueci de comentar sobre a ciência. A ciência, quando ela vai estudar um fenômeno, o que, o- qual é a primeira coisa que é necessária? Um vocabulário, né? Um vocabulário para dar nome naqueles fenômenos e, e tem que ser um nome que não tenha confusão. A gente vai ver o cuidado que Kardec teve quando ele vai tratar das publicações no Livro dos Espíritos, que aí ele, na introdução, ele vai explicar lá, né, que para cada palavra deve ter um significado, porque se você usa uma palavra que ela tem um significado duplo, né, isso você não tem definição. Então você precisa de um vocabulário para definir aquele fenômeno, enfim. Então, o Kardec ele retirou, ele suprimiu, né, o vocabulário espírita, porque, na verdade, ele tinha intenção de publicar um dicionário, que acabou não publicando, né? Ele acabou não publicando esse dicionário, mas foi realmente removido. E na segunda parte do Livro dos Médiuns, o tema das aparições, distribuído em dois capítulos na primeira edição, foi fundido em um único capítulo. O tema controverso, mediunidade em animais, ganhou um capítulo inteiro, que é o capítulo 22, que realmente é um tema controverso, né? A gente precisa, inclusive, ler com muito cuidado. Mas olhando para as coisas que a gente ouve hoje, né, talvez não seja de todo mal ter um capítulo falando sobre isso, né? E foi dado mais destaque aos problemas da prática mediúnica, como a gente viu, inclusive, no frontispício, né, na folha de rosto, né, do Livro dos Médiuns, falando sobre quais eram o conteúdo ali, né, o conteúdo secundário, que inclusive era sobre os perigos, as dificuldades, os problemas que a gente pode enfrentar com a mediunidade. Então, ele deu um destaque maior, porque é, é, tem, tem,
tem-se que ter cuidado mesmo, né? O vocabulário espírita, nós vamos abordar de uma forma um pouco mais profunda quando a gente for estudar realmente o livro dos médiuns, quando a gente fizer realmente o estudo dele. Aqui é só uma apresentação geral de como foi concebido esse livro, a estrutura, alguns aspectos. A gente não vai se aprofundar muito. Então, o vocabulário espírita, uma coisa interessante aqui. Primeiro, Kardec ele tinha a intenção de publicar um dicionário. Ele não publicou esse dicionário, acabou falecendo e não publicou. Esse livro aqui, que inclusive é editado pela FEB, né, o livro Repertório do Espiritismo, de J.P.L. Cruzet, poderia representar a obra pretendida por Kardec, um pequeno dicionário. Apesar de ser considerado como índice remissivo das obras de Kardec, essa indicação justifica-se, porque este livro contém 1.835 verbetes. Identificou-se que 98 são comuns aos 162 verbetes da primeira edição de O Livro dos Médiuns, ou seja, cerca de 60%. O autor da obra colocou na folha de rosto, Cruzei 1976, abre aspas, resumo de todos os princípios e de todos os fatos expostos nas obras fundamentais da doutrina, publicada por Allan Kardec e nos 13 volumes da Revista Espírita, correspondentes aos anos de 1858 a 1870. Então, esse livro aqui é uma boa dica. Eu lembro que, há um tempo atrás, a gente procurou realmente algum livro ou alguma coisa dentro das obras fundamentais sobre o vocabulário. E realmente não tem. Né? Mas você tem essa obra aqui, do Cruzet, que é interessante, porque a gente tem muito isso, né? Essa preocupação com o vocabulário, porque a gente tem que lembrar também que o vocabulário é um vocabulário do século XIX, não é verdade? Então, as palavras também já mudaram seu, seu significado. Então, no que uma época queria dizer uma coisa, em outra diz outra. Então, a gente precisava realmente ter essas definições. Eu vou encerrando aqui essa breve apresentação, agradecendo a paciência de vocês, e a gente vai fechar um pouquinho essa apresentação, para que a gente possa conversar um pouquinho.